Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre planejamento financeiro, previsibilidade e caixa forte. E para me ajudar nesse assunto tão pesado, quem está aqui com a gente hoje é o consultor empresarial, especialista em pequenas e médias empresas, uma pessoa de uma experiência absurda e uma experiência vivida, praticada, testada. Meu querido amigo Estevão Souza, seja muito bem-vindo. Gratidão, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui presente, né, nessa série de lives. Tenho certeza que é de muito conteúdo para esse povo que está aí assistindo. A gente quer entregar, né, Estevão? Esse projeto, Estevão, nasceu do seguinte, né? Um certo dia eu estava rodando aqui o feed, e agora que eu estou atuando nessa área de ensino de empresarial, estava rodando o feed e vi tanta gente falando de planejamento estratégico, algumas postagens, e aí na minha humilde opinião, e não falo isso com a intenção de ofender ninguém, a pessoa simplesmente colocando planejamento estratégico, baixa a planilha agora e resolva o seu problema. Eu acho que isso é de uma irresponsabilidade danada, porque planejamento estratégico não é só abrir o computador e fazer uma planilha. Tem tudo que acontece antes. Eu acho que para você planejar o futuro da tua empresa para o próximo ano, você tem que, poxa, vamos entender economia, o que está vindo por aí, pessoas, as diferenças geracionais e o que muda na tua mão de obra, o que muda no perfil de consumo do teu cliente, né? Como o teu cliente vai comprar ali na frente. Eu acho que tem uma série de coisas que você tem que entender do mercado para só depois sentar e realmente colocar na planilha e desenhar o próximo ano de forma que a sua empresa vá de encontro ao seu cliente e realmente torne uma realidade tudo que está no papel. Para começar o nosso papo, vou te fazer uma pergunta. Eu acho que já é a pergunta do milhão, né? Por que que eu queria ouvir de você, da tua experiência, Estevão, de tudo que você traz aí, de tantas consultorias já realizadas, né? Muito empresário trabalha muito, fatura, mas e mesmo assim não tem previsibilidade nenhuma de caixa. É aquele negócio, vive vendendo o almoço para pagar a janta. Por que que você acredita que tem muita gente que ainda está nesse ritmo? Angel, eu sou da escola onde a simplicidade e a objetividade fala mais alto, tá? Uhum, Então, esse, sem dúvidas, é um cenário da grande maioria dos empresários. E muito disso se deve a esse tema que a gente está falando aqui, que é a falta de planejamento. Mas não um planejamento de colocar metas na parede. Um planejamento estratégico para realmente entender como que a empresa dele funciona. uhum, Hoje, 70% das empresas que fecham, elas fecham por falta de fluxo de caixa. Isso significa que as empresas não estão fechando porque estão vendendo menos, porque o mercado está ruim, né? Ou porque o cliente ele não está querendo mais comprar numa loja física, vários outros dilemas que surgem por aí. uhum. Simplesmente muitas empresas fecham por falta de planejamento, é exatamente saber qual que é o fluxo de caixa, a margem de contribuição, né? O quanto que realmente você tem de capital de giro. Então são perguntas que todo empresário deve ter na ponta da língua, mas que na sua grande maioria não sabe nem por onde começa o cálculo desses indicadores. Então, eu vou dar a seguinte linha de raciocínio. Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. E se você não tem indicador, você não tem balizador, você não tem direcionamento. Uhum. Então, tomar decisões baseadas em sentimento, em fluxo, ou simplesmente na economia, ou que se fala da economia, porque muito que se fala de economia não tem nada a ver com economia na realidade, mas não tem como dar certo. Tem que ser baseado em cima de indicadores reais. E aí a gente vai cair aonde? A gente vai cair em grandes empresários hoje, sua grande maioria, que não tem um sistema de RP que fornece informações, ou os que têm não usam direito ou não alimentam direito, ou simplesmente não têm acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de estratégia. Hoje ainda se considera a consultoria como um custo e não como um investimento necessário e vital para uma empresa. Eu sempre falo, você está doente, você vai no médico. E o médico fala para você tomar um remédio numa medida, numa dosagem,
num determinado horário por X dias. Você não questiona ele, você simplesmente faz. E a empresa, da mesma forma, ela tem situações onde ela precisa ser medicada. Só que o empresário aí não vai buscar isso no profissional que sabe trazer essa solução. Então, se ele não tem alguém que possa dar esse direcionamento para ele, mostrar onde ele precisa acertar, ele cai na tentativa e erro. Que, se resumo, ele vai cair aonde? Vai cair na sorte, né? Na sorte de conseguir acertar os números. E a cada ano que passa, né, eu já estou nesse mercado há quase 10 anos, e a cada ano que passa, isso tem ficado mais complexo, mais difícil. Matematicamente, está muito mais difícil dar certo uma empresa que é gerenciada só no feeling. Antigamente, no feeling, você tocava uma empresa 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas no mundo que a gente vive hoje, de mudanças tão rápidas e tão significativas, esse feeling que o empresário está acostumado, ele simplesmente às vezes chega tarde demais e não consegue se readequar ao mercado. Então eu digo que toda essa situação, né, de trabalhar, 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 no final não ver o caixa, muito se dá por essa falta do planejamento, que a gente considera um planejamento básico. É o realmente saber o quantas a pagar, o quantas a receber, né? É ter de fato um gerenciamento comercial, financeiro, saber a diferença, né? O que é fluxo de caixa, o que é regime de competência. Então, se for falar aqui, vai falar sobre horas. Mas não tem fórmula mágica. É o básico bem feito. É a famosa gestão administrativa básica que precisa ser feito, mas que 90, se não 99% daquele empreendedor que começa com a força de vontade, ele acaba não tendo, porque isso não se aprende na escola, né? Não se aprende em um curso profissionalizante, né? Você não consegue ter ferramentas para implementar isso dentro de uma empresa onde você tem ela de forma assertiva, didática, é muito complexo isso para o empresário ter acesso a essa informação. E a gente está Sim. aqui justamente para isso, para trazer de uma forma simples, objetiva, direta, essa gestão e mostrar para ele que não é algo de multinacionais. É que você, empresário aqui, que sei lá, que revende uma roupa, você vai lá e traz de São Paulo uma roupa e revende uma roupa. Isso é para sua empresa, né? Você que, sei lá, faz uma revenda de peças, você compra lá no atacado, vende no varejo, né? Ou você tem uma clínica, você que é um dentista, uma esteticista, não importa, dono de uma empresa de armarinho pequena, você fatura 10 mil, 50 mil, 100 mil, não importa. A gestão administrativa financeira de uma empresa, ela é uma necessidade É o que para vai toda e qualquer empresa. é o que vai definir a sobrevivência, né? Eu costumo, Exato. eu costumo dizer aqui eu tenho um projeto aqui da mentoria dono, né? E eu falo o seguinte, o empresário, normalmente o pequeno empresário, ele tem o dom de fazer dinheiro. Ele descobriu, olha só, se eu pegar isso, se eu vender, se eu fabricar isso, vai dar certo e eu vou produzir dinheiro, eu vou movimentar a economia. Só que aí ele decide montar a empresa dele. E quando ele monta, aí ele descobre que ele precisa entender de finanças, ele precisa ter uma noção de contabilidade, ele precisa trabalhar a gestão de pessoas, ele precisa desenvolver a liderança. Então, todas essas skills têm que fazer parte do processo de formação dele enquanto empresário. E aí, Estevam, uma coisa que você falou que é muito importante, né? O tempo vai passando. O tempo vai passando, a concorrência vai aumentando. Então, a concorrência vai aumentando, a sua margem acaba sendo achatada, ela vai diminuindo. Enquanto você vive uma gestão que tudo está dando muito certo, está ganhando muito dinheiro, quando sobra dinheiro, essa sobra de caixa, ela paga os erros, ela paga as deficiências. Quando você passa a viver um momento onde a tua margem é achatada e você começa a ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo ou para ganhar até menos, tem a necessidade do processo, do método, do controle, para ele poder medir, né, o que ele está fazendo, para ele saber onde ele está errando. Você concorda? Acho que. Sim, sim. Muitos empresários hoje, quando eu pergunto assim, qual a sua margem de lucro? Ah,
E ele me responde: Ah, Estevam, eu tenho uma margem de 30, 35, 40. Eu já falo: temos um problema, porque a sua margem não é isso que você pensa. Muitos confundem margem de lucro bruto com margem de contribuição ou até mesmo CMV, que é custo de mercadoria vendida. Então, quando você não tem é, isso de forma clara, principalmente no começo, como você mesmo falou, o fluxo ele esconde. Ele acaba não tendo essa visão de que ele está precisando de mais capital para comprar mercadoria, que ele está recebendo cada vez mais a prazo do cliente dele, que começa a vir uma certa inadimplência, que ele começa a comprometer o recebimento dele com outros investimentos, e em um determinado momento isso aí aperta, que é onde você fez a primeira pergunta, né? Trabalha, trabalha e não vê aquele capital Ver, de giro aumentando. É justamente por isso. Porque começa a ter essas entradas e saídas desregradas, né? E conforme ele vai, eu brinco, né? O empresário ele não consegue ver o dinheiro na conta parado. é, Para ele, todo dinheiro é a oportunidade de fazer dinheiro. Mas às vezes ele não entende que aquele dinheiro parado, ele precisa estar ali. Porque às vezes uma invertida que ele faz financeira não volta no prazo que ele deseja e vai ter contas a pagar. A contas a pagar não vai esperar, né? Para que ele tenha aquele retorno. Então isso acaba deixando ele sem recursos para determinadas ações. Tem um ditado que diz que quem tem caixa tem poder. isso. Isso é uma grande verdade. Porque se você tem caixa, você tem a decisão na sua mão. Hum, E muitas empresas não crescem porque o empresário não tem essa decisão na mão dele, né? Ele depende de caixa para tomar a decisão. Vou te dar um exemplo, né? Você vai lá e você identifica que vai vir uma tendência ou uma atualização de determinado produto ou serviço. Mas para isso você precisa investir, comprar o equipamento, fazer uma compra maior com o teu fornecedor, contratar uma mão de obra, etc. E se você não tem capital, se você não tem caixa, você simplesmente vê a oportunidade e não consegue agir diante dessa oportunidade, porque você não tem como bancar essa ação. E tem alguns empresários que entendem e falam, não tenho condição no momento, beleza. Mas tem outros, que é a maioria, que ele faz o quê? Eu não posso perder essa oportunidade. Aí ele vai aonde? Que aí digamos assim, o pessoal dos bancos não gosta muito quando começa a falar sobre isso, né? Mas Pode aí falar, que a gente pode falar tudo. é, mas aí entra o dinamite dessa explosão toda do descontrole financeiro, que é o quê? É o dinheiro de terceiro. É Hum, quando você vai buscar dinheiro num banco, num empréstimo, num consórcio de carta contemplada, sei lá, tantas oportunidades tantas possibilidades que tem. E aí você acaba que não faz a conta do quanto que esse dinheiro vai sair para você versus o quanto que você vai ter de retorno sobre aquele dinheiro. E daí não sei você, né? Já Eu, pegou um caso assim, mas eu já peguei inúmeros DREs aonde você olha assim, caramba, essa empresa está dando um resultado operacional legal. Mas aí quando você vai entrar lá na parte extra operacional financeira, o cara lá para estar colocando 100 mil reais no bolso de lucro líquido. Mas aí tu pega os 100 mil, o cara tem 150 mil de empréstimo para pagar de parcelas, é, né? E e aí aí, acaba que não tem muito o que fazer, né? e aí a gente, o que eu tô vivendo isso, né? Eu tive a sorte. Eu venho do mundo corporativo, então estou trabalho num grupo grande já há 25 anos, e a gestão, Estevão, sempre foi orientada pelo caixa. Sempre. Sempre foi isso. A gente fala que o caixa, a gente não pode congelar capital. O caixa ele tem que estar disponível e todas as decisões ela é direcionada pelo caixa. A operação tem que se pagar e gerar caixa. Isso é muito bom. E você vê uma empresa muito grande. E aí, quando a gente vai para o pequeno empresário, a gente vê que falta até educação financeira, né? Exatamente o que você falou, ele não consegue ver o dinheiro parado. Se o dinheiro está lá na conta, ele acha que ele pode gastar. E muitas vezes, gastar com coisa que não tem nada a ver com o negócio. É trocar de carro, é comprar o jet ski, é comprar uma moto, não é? Esse aí é um É, caso poxa, complicado. e aí?
A hora que falta, ele vai e pega o capital de terceiro. E aí o terceiro passa a financiar a operação dele. Ele vai, coloca o dinheiro para dentro, o que sobra ele acha que gasta. E o que eu percebi, acho que o pior dos erros, né, quando o empresário cai nesse buraco, né, é que simplesmente ele pega o dinheiro para tapar um buraco. Mas ele não tem o planejamento. Olha só, esse dinheiro eu vou colocar aqui, só que esse dinheiro vai me gerar mais receita, ou vai me gerar mais produção. A receita adicional que eu vou ter é, vai me gerar tanto de lucro, e esse lucro vai me permitir pagar esse financiamento. Então não tem essa falta, muitas vezes, essa visão de longo prazo, né? Por que que eu vou pegar esse dinheiro? Você concorda, cara? Exato. A questão de terceirizar esse capital não é um erro. Não estou falando que é errado fazer É. isso. Mas muitas vezes não tem esse planejamento. Então Uhum. imagina, muitas vezes você vai conversar com o gerente e vai falar assim, ó, esse empréstimo aqui, os juros ele é menor do que o que você está agora. A gente vai pegar dinheiro para quitar o outro, daí tu vai conseguir ganhar prazo, vai diminuir os juros, etc. Só que na prática, muitas vezes o cara não faz isso. Ele pega aquele valor, já não quita o que era para quitar, né? Já compra outra coisa. Então ele já não faz o planejamento conforme era para ser feito. Agora, tu imagina quando não tem esse planejamento. Uhum. Digamos que eu precisaria para resolver meu problema de fluxo de caixa 200 mil. Aí eu vou lá e pego 100 mil. Não resolvi meu problema. Eu dobrei meu problema. Porque se eu peguei 100 e eu preciso de 200, os 100 não vai fazer eu resolver 200. Só que agora eu vou ter os 200 e mais os 100 que eu vou começar a assumir uma Paga. parcela para pagar. Então, você, na tentativa de buscar resolver um problema, você criou dois. Uhum. Isso é muito comum acontecer. Muito, muito comum acontecer mesmo. Geralmente, quando eu entro numa empresa, Ah, na grande maioria das vezes, eu entro num cenário não tão positivo. Porque o empresário também tem. Nós, seres humanos, temos isso, tá? Vou falar só de empresário, mas nós, seres humanos, temos isso. Quando é que eu vou no médico? Só quando eu tô doente, precisa. certo? Quando é que eu vou no nutricionista? Só quando eu tô com algum problema, né? Ou tô acima do peso, ou não consigo dar uma volta na quadra, né? Quando eu só procuro ajuda quando eu já não consigo mais administrar meu problema, certo? O empresário da mesma forma. Então, quando o empresário chega num trabalho de educação corporativa, consultoria, mentoria, seja o que for, ele já chega com um baita do problema. E para a gente resolver esse problema, geralmente a gente precisa de duas coisas: tempo e dinheiro. E são duas coisas que muitas das vezes ele não tem disponível, que é tempo e dinheiro. Por que ele não tem tempo? Porque ele está afundado na operação. A empresa precisa dele, ele é o funcionário que mais trabalha. E o engraçado é que muitos empresários gostam e se orgulham disso. Eu falo, não, isso está errado. Você não pode ser o que mais trabalha. Você tem que ser o que mais pensa, o que mais tem estratégia, não necessariamente o que mais trabalha. Porque quanto mais você trabalha, quanto mais na operação você está, menos você pensa estrategicamente. Porque não tem como. Tu tá ali apagando incêndio, né? E tá aqui pensando estrategicamente, oportunidades de avançar e tal. Não tem, é contraintuitivo da nossa cabeça ser dessa forma. Então, geralmente, ele não tem tempo. E quando a gente vai falar de caixa, ele fala, tá, Estevam, mas eu já tô te procurando porque eu tô com problema de caixa. E tu tá me falando que a solução é ter caixa. E aí? Como é que a gente resolve esse BO? Aí a gente tem um problema para resolver, só que a gente tem que fazer um trabalho que muitas das vezes, Rangel, dura anos. Eu falo, ó, eu entendi o cenário, a gente faz eu chamo isso de diagnóstico estratégico, tá? Você faz um diagnóstico da empresa e ali tu consegue identificar quais são os pontos cruciais daquela empresa. Vou te dar um exemplo. Ó, a tua empresa ela está com problema de fluxo de caixa porque você primeiro paga o fornecedor para lá na frente receber do cliente. É. Isso acontece Você com não. tanta frequência para o pequeno Muito, empresário, né? Todo mundo muito. vende parcelado em 10 vezes. E paga o boleto em 15 dias para o É, fornecedor. Como é que essa conta vai fechar? é. Entendeu? Não fecha.
Então você vai ter que fazer o quê? Primeiro você vai ter que fazer um trabalho de conscientização interna da tua empresa, do teu time comercial, entender como é que você faz hoje cobrança, como é que você faz hoje as condições de pagamento, como é que é a tua política de desconto, todo um trabalho para daí você estipular uma forma do vendedor conduzir essa migração de cultura de uma venda a prazo para uma venda à vista. Isso demora meses, meses, meses. Para você começar a mudar uma cultura, para você estancar o sangramento. Isso. Depois que a gente estanca o sangramento, que a gente vai procurar resolver o que está acontecendo, o que estava causando aquele sangramento ou as consequências daquele sangramento que pode ter acontecido durante muitos anos. Então, muitas vezes, o empresário ele não entende isso, né? Que a gente vai fazer um trabalho de meses até anos. Ele quer que a gente chegue lá com uma planilha milagrosa, né? Como você comentou ali, né? Faça seu planejamento Eu estratégico, falo que o cara quer a bala de prata, né? Ele quer a dar um bala de tiro e prata. acertar tudo, resolver. Exato, exato, a bala de prata, perfeito. E não tem como, não tem Exato. como, não é assim. Eu sou humilde ao ponto de falar, assim, ó, eu não vou chegar aqui na tua empresa em uma semana resolver uma situação que às vezes é consequência de anos de trabalho. Eu já peguei empresa centenária, para você ter uma ideia. A Zema, né, a maior rede de eletromóvel do centro-oeste do Sim. Brasil, uma das maiores do Brasil. Uma empresa praticamente centenária, né, a família ali o Romeu Zema, toda a galera da Zema ali. Os caras têm uma estrutura absurda, os caras têm uma empresa de décadas e décadas, e existe uma cultura que a gente foi buscar sanar dentro da parte comercial. Mas você imagina, como que a gente, como consultoria, vai chegar lá para fazer um trabalho, né? E em 3, 6 meses resolver o problema de décadas que foi implementado. Não tem como. Eu É, costumo dizer, né, Estevão, nessa parte, cara, que é o seguinte, as pessoas normalmente querem a solução para ontem, né? Procura quando tá desesperado, o cara tá em alto mar e qualquer boia que jogarem para ele, ele quer se agarrar na esperança de sobreviver. Só que eu falo o seguinte, fazer o planejamento, fazer o plano de ação, entender, primeiro a gente entende o cenário e aí estrutura o plano de ação. Isso a gente faz, e na minha cabeça, cara, isso é a parte mais fácil do processo. Porque depois que você cria tudo, sim. você precisa sustentar todo esse processo. E aí você precisa mudar uma cultura de trabalho que já está instalada. E eu acho que isso é o mais trabalhoso e é a parte onde muita gente desiste de tudo. Não sei quem está assistindo a gente aqui, mas se tiver algum empresário aí, interage com a gente aqui. Ah, Mas assim, ó, vou te falar. Sabe qual é o mais difícil ah, dentro de um trabalho dentro de uma empresa? Porque assim, o empresário ele tem esse entendimento muitas das vezes. Ele fala assim, Ivão, eu entendi, cara, que eu tenho que fazer, eu quero fazer. Só que como eu vou fazer? Tá difícil contratar gente, tá difícil treinar esse pessoal. Se eu chegar e fazer isso aí, os caras vão embora no outro dia, é, né? É, os caras vão levar meu cliente para a concorrência é, e etc, etc. O medo, o medo. Então você empresário que hoje tem esse sentimento de que a tua empresa está na mão de alguém, seja um funcionário, seja um fornecedor, seja um cliente, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você tem que ser a pessoa que dirige a empresa, que toma a decisão sem ficar pedindo continência ou com medo de agradar ou desagradar. Porque assim, existe um bom fornecedor, existe fornecedor ruim, existe funcionário bom, existe funcionário ruim, e existe cliente bom e existe cliente ruim. sim, Nem toda venda é uma boa venda. Mas muitos perfeito. empresários não entendem isso e acreditam que o cliente não pode sair sem comprar. Eu já peguei casos onde literalmente a empresa estava pagando para atender um cliente. Pagando, sabe o que é pagando? Não tinha lucro nenhum. Aquela venda gerou prejuízo para a empresa. E Então, normalmente isso aí acontece, eu já peguei um caso assim, que é a mentoria nova, né? Mas é o melhor, é o cliente que compra mais.
E aí, para não perder esse cliente, você vai destruindo a sua margem, você vai destruindo a sua equipe, porque você só olha o volume de vendas, não está olhando o resultado que aquilo está gerando, Exatamente. né? Eu faço uma conta muito simples assim, ó. É, Se você tem de lucro líquido 10%, então significa que uma venda de R$ 100 vai te gerar reais. Só que se você fizer uma venda de R$ 100 e essa venda te der prejuízo, teu cliente não te paga, ele estragar teu produto, tu precisar receber novamente, dar um novo para ele, né? E não ter devolução. Se isso acontecer, você vai ter que vender 10 vezes mais para perfeito, empatar com esse prejuízo que você teve de uma venda. sim. Então, uma venda errada destrói 10 vendas certas. É. Não, Então, perfeito. ele precisa entender isso, sabe? Que eu Mas prefiro às vezes, dizer um não e ter lucro das 10 é, do que dizer um sim e arruinar 10 vendas que seriam vendas que iam colocar dinheiro no teu bolso. é. Então, essa Muitas, conta o empresário não consegue fazer ainda, né? às Muitas vezes vezes. ele tá tão imerso no operacional, né? E apagando incêndio, resolvendo os problemas do dia a dia, que ele não consegue parar para pensar nisso, né? Mas porque Exatamente. tá dentro de tudo. Tem uma coisa que você falou que eu anotei aqui, cara, e assim, isso são valores de vida para mim, né? Eu falo o seguinte, qualquer empresário, se ele tiver três coisas, se ele tiver tempo, dinheiro e pessoas, ele vai até na Lua. Né? Ele faz um Verdade. foguete e vai para a Lua. Agora, o problema do empresário brasileiro é que às vezes ele tem tempo e dinheiro, mas ele não tem gente para fazer, ou ele tem dinheiro e pessoas, mas ele não tem tempo, ou ele tem as pessoas, ele tem o tempo, mas não tem dinheiro. Ou em alguns casos ele não tem os três, né? Não tem tempo, não tem dinheiro e não tem quem faça. Essa, normalmente Exatamente. os caras estão nessa. E, e outra coisa, Estevão, que eu prego muito isso, né? Eu falo que o dinheiro, e principalmente o dinheiro da empresa, a gente nunca deve correr dois riscos com o mesmo dinheiro. E o empresário, quando ele monta uma empresa, ele monta um negócio, o dinheiro dele já está ali para jogo e ele está correndo risco. Ele está correndo risco jurídico, ele está correndo risco trabalhista, ele está correndo risco de uma economia que está girando. Então, se esse dinheiro sobrou, deixa guardada. Deixa guardado, porque ele está correndo o próprio risco do negócio. Ele não tem que pegar esse dinheiro, vou tirar tudo daqui, vou gastar com outra coisa, vou investir em outra coisa. Não. Então, o conselho que eu costumo dar é seja muito prudente e nunca corra dois riscos com o mesmo dinheiro. Perfeito. Faz Perfeito. É sentido, exatamente isso. cara. Eu sei que você segue essa mesma linha, né, cara, de muito conservador nas decisões, né? Muito conservador e prudente, né, Estevão? Sim, sim. Até porque se for para arriscar, existem outras formas de arriscar sem ser tendo uma empresa, né? É, Não dá para ir então, no cassino, né? Perde mais rápido. é complicado, porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento de não dar nada. Não, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Só que a gente está avançando com a tecnologia, a gente está num governo atualmente que quer controlar muito essa movimentação financeira do empresário, né? Então você tem hoje uma tecnologia que já tem uma inteligência artificial embutida. Então muitas vezes as coisas não aconteciam porque não tinham pessoas para fiscalizar, para estarem presentes. Só que hoje a gente não precisa mais dessas pessoas, né? Hoje a gente não precisa mais dessa fiscalização. Hoje você tem cruzamento de informação, feito de forma automática, né? Feita por inteligência, feita online. Então, muitas coisas que antes eram difíceis de acontecer vão passar a acontecer, na verdade, já estão passando a acontecer, né? Então, hoje, muitas manobras fiscais, contábeis, né, que sempre deram certo a vida inteira, vão começar a gerar complicações, né? Quem está antenado, quem está ligado no movimento que está sendo feito, tem essa noção, né? Agora, quem não está, infelizmente, lá na frente vai começar
a ver o cerco se fechar. Então, assim, não existe almoço grátis. É uma frase que eu levo para a vida. Não existe almoço grátis. Não sei se eu já te falei, né? Eu sou contador e já fui contador do grupo, e tal. Participei de um curso aí da reforma tributária. Vou repetir o que eu ouvi, tá? Sem mudar nada. Como o que for os dividendos a partir de 50 mil serão tributados, o que eu indico a vocês é que coloquem as despesas pessoais na empresa, cartão de crédito, e tal. Eu fiquei pensando isso e como contador que sou, isso me incomodou bastante, né? E aí eu peguei e falei, eu comecei a procurar decisões. E aí eu achei uma decisão do CARF, onde o CARF pegou uma empresa de lucro presumido e aí ali ele pegou uma locação de veículo para o sócio, né? O veículo de uso pessoal do sócio pago pela empresa. E o CARF entendeu que aquilo ali era remuneração indireta e autuou uma empresa de lucro presumido. E é isso aí. Porque Isso, aí a gente entra nesse isso vai ponto que você acontecer falou. cada vez mais, cada Isso, vez mais. porque a Receita tem como controlar tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o empresário às vezes está tomando uma decisão achando que ele está indo para a elisão fiscal, que ele está economizando é, 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 de forma correta, mas não, na verdade ele está praticando uma evasão e ele vai ser pego ali na frente, né? Eu acho que daqui para frente o empresário tem que tomar cada vez mais cuidado com esse tipo de decisão. Olha, eu tenho falado o seguinte, que todo empresário, Estevão, no que eu vou investir? Cara, todo empresário tem que investir em três coisas, Ah, tá? Um bom consultor estratégico, um bom advogado e um bom contador. sim. Ponto. Você precisa desses três suportes. Para o mundo de hoje. Ah, Estevão, nunca precisei. Ok, você nunca precisou, tá certo? Nunca Que precisou. bom, que bom. Mas para o mundo que a gente está caminhando, aonde o jogo é jogado nas leis, né, nas brechas, nas articulações, né, você vai precisar. Não é mais assunto só de multinacional, de empresa multibilionária, multimilionária. Não. Empresas pequenas vão começar a ser autuadas, né? Não quero trazer um terrorismo, né, empresarial, nada disso. Mas é o quê? Isso é uma consequência da própria evolução, né? Da própria evolução, da própria modernização, né? Das coisas, dos processos naturais das coisas. Então, por que que eu digo que isso vai acontecer? Porque, querendo ou não, em algum momento você vai comprar alguma coisa de alguém grande. Não importa Sim, o que você está vendendo, a não ser que você, sei lá, vende o alimento ou vende artesanato de produtores pequenos, né, na tua cidade. Mas se você compra qualquer outro tipo de insumo, aquele insumo em algum momento passou na mão de algum grande. Ou ele veio de um container da China, né? Ou ele veio de uma grande fábrica multinacional de algum lugar, daqui do continente ou do próprio Brasil. Então, em algum momento, tinha uma empresa grande envolvida. E é ali que elas vão ser atacadas. E elas não vão pagar a conta sozinhas. Não vão. Então você vira um efeito cascata, né? né? O grande começa a ser tarifado, ele vai passar para quem? Para quem compra dele. Que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. E se ele não faz essa transferência de custos, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a margem dele achate, diminua, né? Sim, Então ele tinha, sei lá, 15%, vai ficar com 10%, um exemplo. Então, se ele não passa isso para o cliente, ele vai ter uma lucratividade menor. Aí você une uma lucratividade menor, o aumento de inadimplência, com a falta de fluxo de caixa, aumento de juros e uma falta de gestão estratégica. No que isso vai dar? Entendeu? Ó a bomba ó a bomba que está sendo vai formada explodir. aí, né? Vai explodir. Vai explodir, não tem para onde correr. Então a gente precisa, eu chamo isso de uma economia não inteligente. Assim, Muitos empresários fazem estratégias de economia que não são tão inteligentes, porque lá na frente você acaba pagando caro por isso. Eu sempre brinco, geralmente quem sugeriu aquela economia não inteligente ganhou comissão com ela. e Geralmente, normalmente, geralmente é assim.
E eu vou te falar, isso acontece, às vezes, recebo com frequência lá na empresa, né, gente propondo soluções mirabolantes. E assim, essas soluções mirabolantes, a comissão é sempre no ato. Rece Né, o cara recebe agora, só que eu vou ficar com esse risco na minha cabeça aí pelo menos 5 anos, né. Então não é, acho que não é decidir, eu acho que primeiro, ser prudente não faz mal para ninguém, né, eu acho que isso é sabedoria. Risco, em algum momento a gente vai correr algum risco, mas a gente tem que avaliar esse risco, buscar informação com quem realmente tem condição de orientar a gente de forma adequada. Eu acho que fazendo isso, tudo dá certo. Agora a gente não pode simplesmente ser irresponsável e falar: "Não, hoje eu acordei com vontade de fazer determinada coisa, eu vou fazer". Não dá para ser dessa forma, né? Até porque o empresário tem muita gente trabalhando. O empresário acaba sendo responsável por várias famílias, né? E aí os filhos dos seus funcionários, muita gente dependendo dele. Então, acho que a prudência sempre faz muito bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o trabalho que a gente executa dentro de uma empresa é algo muito gratificante, né? É, Porque você está ali e cada ação, cada direcionamento, cada solução que você traz de forma sustentável, correta, inteligente, estratégica, isso reflete em todo mundo, né? Então você tem pessoas trabalhando mais confiantes, mais seguras, você tem um time mais motivado, um time que sabe o que está acontecendo, que sabe para onde tem que ir, que sabe o que tem que ser feito. Você tem um empresário que consegue dormir melhor, né, que é, consegue ter uma qualidade de vida melhor, que consegue chegar na empresa e entender que os desafios são grandes, mas que ele tem um plano, né, que ele está avançando, que ele está seguindo um caminho que foi desenhado e mostrado para ele, os pontos positivos, os desafios. Então tudo flui melhor. A gente é como se fosse o óleo de um motor, de uma engrenagem, e esse óleo faz essa engrenagem fluir de uma forma mais leve, melhor, mais produtiva, mais eficiente. Então, é um trabalho muito importante. Eu amo o trabalho de educação corporativa, de consultoria, é algo que realmente me move. Faço como um propósito, realmente, porque uma empresa que você ajuda significa que muitas famílias diretamente estão sendo beneficiadas, porque é difícil você estar com o empresário, e eu já tive nessa posição, né, onde você tem que decidir quem você vai mandar embora, simplesmente porque você não tem mais condições de arcar financeiramente com aquilo. Não é que você precisasse mandar uma pessoa embora, né? Então você sentar na mesa, chamar alguém com 10, 15, 20 anos de empresa e ter que negociar com essa pessoa, né? Porque você não tem mais é como isso. pagar ela, ou até mesmo quando você chega para o empresário e chega assim, cara, não tem para onde correr, a gente vai ter que fechar e vamos começar de novo. Vamos explodir esse CNPJ aqui, vamos abrir outro, vamos resolver isso aqui, vamos dar a volta por cima. Mas ainda assim, é difícil, é desafiador, né? É um sonho, são vidas envolvidas diretamente. Então, a gente que faz esse trabalho, faz um trabalho com muita responsabilidade, né? Faz um trabalho realmente pensando no futuro do negócio, da empresa, das famílias que estão envolvidas. Então, é algo que eu priorizo muito. Eu sempre digo, se não for para fazer um trabalho que vai gerar resultado, eu não faço trabalho. Não faça. Não, e Eu teu não faço trabalho eu trabalho. conheço muito bem. Você gera deixa a empresa numa condição sustentável, né? De forma que ela siga de forma segura. E eu não Meu posso ser um amigo, peso para a empresa, né? ah, Não, não é? em nenhum momento a gente pode ser um peso para a empresa, né? Sim, Muito pelo sim. contrário, a gente tem que ser a solução. E já aconteceu, Angel, de situações onde eu cheguei assim, eu falei, olha, infelizmente, você não tem condição financeira de bancar uma consultoria, infelizmente. Mas, como amigo, eu vou te ajudar. Eu não vou fazer com que você assuma um custo que você não tem condição. Eu também não vou pegar o meu preço e fazer o contrário do que eu falo para as empresas fazerem. Então, eu, como empresário, não posso ser contraditório àquilo que eu ensino. Perfeito. Então, eu não tenho como fazer isso. Eu não posso pagar para te atender. Então, eu saio do papel de consultor, de empresário, dono de uma consultoria, e coloco no meu lugar de amigo, né? De uma pessoa que está ali para ajudar. Então, a gente senta, conversa, direciona. Eu sempre falo, ó, quando eu ajudo um empresário a deixar de se meter numa furada, isso já vale muito dinheiro. É. Porque às vezes ele E me liga, pô, Estevão, cara, aconteceu isso, 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 isso. O que você acha? Várias vezes eu já respondi, foge que é furada. é,
Como assim, Estevam? Eu falei, olha, é isso que está por trás do que estão te oferecendo. E não vai resolver teu problema. Isso que foi prometido, infelizmente acontece, não é uma realidade que vai acontecer. Né? As falsas promessas ou aquelas promessas mirabolantes baseadas em raríssimas exceções. Isso. Né? Ah, deu certo para um, então vai dar Não é certo para você. Mas ele não conta que deu errado para 999. Ele fala que deu certo isso. para um. É isso. Não, E não, mas tem um cara que conseguiu, mas os 999 que não conseguiram, ele não fala. não. Então, E esse um cara, às vezes, quem é esse cara? Não, um conhecido de um amigo meu. Não, não é o conhecido do amigo seu. É uma pessoa que viu na internet, contou para o seu amigo, contou para você. Eu falo isso aí sempre, eu falo, a gente tem que pensar no que é regra, no que acontece com todo mundo. Não traga exceção. A exceção tem que ser tratada como exceção. Não perfeito, faça da exceção a regra. Da exceção eu não vou perfeito, perder meu tempo, perfeito, né? perfeito. Você disse tudo, você resumiu tudo. A gente está num momento onde a gente quer ser exceção. Ah, eu quero ser exceção. Não. Matematicamente, exceção não é provável. O nome já diz, ela é uma exceção. Exceção. Né? Exceção. Então a gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar de métrica, trabalhar em média, trabalhar em projeção. Né? Eu sempre falo, a gente tem que estar sempre numa posição matematicamente favorável. Como é que você vai estar matematicamente favorável? Estando na regra. É. Se você Sim. está na exceção, não tem o que fazer. Né? Você está na exceção, já é. Tipo assim, estar na exceção e jogar na mega da virada é a mesma coisa. Perfeito. Eu queria te perguntar, Estevão, aqui um conselho para você que você deixa aí para o pequeno empresário. O que você tem para deixar para esse cara aí que realmente não pode parar, né? O empresário é um visionário, ele é um sonhador, ele é um cara que aprendeu a todo dia levar porrada, levantar, respirar e seguir. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo o que eu vivo, Sim, tá? Então, assim, primeira coisa, não pegue atalhos. Primeira coisa, não pegue atalhos. sim. Segundo, não dependa da sorte, tá? Dependa de Deus, mas faça o seu planejamento. Saiba a sua parte, tá? E terceiro, não adianta ignorar a matemática. Você, empresário, tem que ser apaixonado por número. É, Se você não se apaixonar por número, pague alguém que ame número. Mas tenha esses números. Porque não tem como, Angel, não tem como. A paixão, ela é boa, o amor é bom, força de trabalho é bom, né? Ser apaixonado pelo que faz é bom, trabalhar feito um louco, bom, mas nada disso é capaz de mudar uma realidade que matematicamente não vai acontecer. Por mais que você queira, acredite, tenha fé que 1 mais 1 é 3, não é. Vai ser 2, não importa o que aconteça. Então eu quero trazer isso muito para o empresário, sabe? Pé no chão, não existe almoço grátis, não existe bala de prata, é planejamento, é saber o quanto que você pode crescer. Uma empresa que cresce mais do que deve, quebra. é, Uma empresa que não vende o mínimo que precisa, quebra. Então existe uma lacuna que você tem que estar. E você precisa buscar descobrir qual é. hum, Saber seu ponto de equilíbrio financeiro, seu ponto de equilíbrio operacional. Saber qual é seu fluxo de caixa necessário. Então, isso tudo é conhecimento, é investir na educação corporativa, é se conectar com empresários que estão buscando avançar, seja qual for o lugar que você esteja. É buscar realmente uma empresa de consultoria, né, ou alguém que tem experiência com outros empresários que consiga fazer esse trabalho. Isso é muito importante. Associações comerciais na sua cidade, né, grupos de educação corporativa. o Eu Sebrae acho que também, né? Tem o muito Sebrae conhecimento. tem muito conhecimento. Então, assim, você precisa buscar isso. Eu digo, o empresário, ele tem que buscar isso. Porque, assim, ele já trabalha, ele já se dedica, ele já faz o que precisa ser feito na operação do negócio dele.
ele continuar fazendo isso no próximo ano, não vai mudar as coisas como devem ser. Então, ele tem que fazer algo diferente, buscar realmente ir atrás de algo que ele ainda não sabe. Porque é isso que separa você do teu próximo nível. É o que você não sabe. É só isso que está te separando da solução do problema que você tem. É aquilo que você ainda não sabe. Então você pode ter isso de forma fácil, didática, né? É, é, assertiva para o teu negócio. Seja investindo na tua própria educação, ou como eu sempre falo, né? Adquirindo isso já mastigado ali dentro de uma experiência de alguém que saiba trabalhar com consultoria e mentoria para traduzir, decodificar tudo isso para o teu negócio, porque muitas vezes o empresário tem essa dificuldade. E Ele vai, hoje mentoria é muito fácil, né, Estevão? Se a gente pegar alguns anos atrás, mentoria era coisa de mega empresário, mentoria era coisa de presidente, de grandes executivos, né? Só essas pessoas tinham um mentor ali do lado para dar o caminho, para orientar. Hoje a mentoria já está fácil, é fácil você contratar, é sim, fácil você ter alguém do seu lado para te guiar pelo melhor caminho, né? Então, a gente tem aí o rompimento de uma grande barreira. sem dúvida, sem dúvida. Você falava em consultoria, era só grandes empresas. Né? Então hoje a gente consegue ter acesso a muita coisa boa e acessível, né? Onde o empresário realmente consiga usufruir disso. E assim, não é em 3 meses, 6 meses, né, que você vai resolver todos os problemas. Então é algo que você tem que ter ali. Assim como você tem que ter um bom vendedor, você tem que ter um bom consultor, né? Um bom contador, um bom advogado. Você precisa ter essas pessoas próximas de você, que, sem sombra de dúvidas, farão muita diferença no teu negócio, independente do tamanho que ele for. Se você é pequeno, saiba que você pode evitar muitos erros que muitos cometem. E se você é grande, sabe que você consegue solucionar e amenizar consequências de erros que você fez lá atrás, que você não precisa errar novamente, Sim. né? Errar todo mundo erra. A gente só precisa o quê? Aprender com nossos erros, não errar novamente as mesmas coisas e estar nos preparando para errar matematicamente cada vez menos. Porque errar nós sempre Eu- vamos errar. Igual o saudoso Abílio Diniz dizia, certa vez eu li numa biografia dele, ele disse que ele estava sempre aprendendo e sempre pronto para o próximo erro. O que ele não se permitia era cometer o mesmo erro novamente, mas ele estava sempre aberto para o próximo erro. Exato, exato, é isso. E conta com a gente, né? Estamos aqui para somar e agregar sempre que possível para esse grupo, né, que a gente faz parte, que são os empresários e empreendedores desse Brasil que tocam essa economia aí nas costas e que estão sendo bombardeados cada vez mais, mas juntos, nos ajudando, a gente com certeza, como sempre tem feito, vai avançar e vai crescer cada vez mais. É o empresário que toca esse Brasil, né? Sem dúvida, sem E dúvida. eu, então, sou muito grato, cara, por te ter aqui. Eu realmente espero algum dia ter a oportunidade de retribuir esse carinho que você teve comigo. Quando eu te mandei a mensagem, você imediatamente aceitou, se disponibilizou a estar aqui. Então, o que eu tenho para você, cara, é gratidão e conte sempre comigo por que você precisar, viu? Eu que fico grato, né, e honrado pelo convite e quero deixar público aqui algo que eu acho que até já falei para ti diretamente, né, que você conquistou aquilo que muitos sonham em conquistar e não se acomodou com isso, muito pelo contrário, buscou novos desafios. Então, a sensatez, a sabedoria que você está me falando é algo que você tem, e eu tenho certeza que com o profissionalismo que você tem, você vai ajudar muitos outros empresários. Então, parabéns por você estar querendo levar isso para outras pessoas. Tenho certeza que todos aqueles que estão à sua volta vão estar diante de um profissional excelente e que, acima de tudo, está preocupado com o futuro do negócio e da pessoa que está por trás do negócio. Então, é muito importante e eu fico muito feliz por saber que temos mais uma pessoa nesse exército de pessoas que buscam ajudar o próximo, ajudar o empresário, tornar esse país melhor, né? Acabar com essa guerra
né, onde essa cultura foi colocada de que o empresário é inimigo do funcionário e o funcionário é inimigo do empresário. Isso é a maior groselha que eu já ouvi na minha vida. Então nós estamos aqui todos juntos para que a gente possa caminhar de mão dadas e fico muito feliz. Parabéns pelo teu projeto, parabéns pela tua iniciativa. Tenho certeza que você vai aprender muito, como eu tenho aprendido. Quando a gente ajuda o empresário, a gente é um dos que mais aprende e que você vai poder compartilhar e aplicar isso com excelência nos teus clientes, as pessoas que estarão do teu lado. Porque hoje o desafio, Angel, não é ter acesso à informação. Hoje o desafio é você ter acesso a uma boa informação, a uma informação responsável, a uma informação que tem responsabilidade com o que está passando, né? Que não simplesmente não vai falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas o que elas realmente precisam entender. Então, tenho certeza que você tem todo esse gabarito aí para ser essa voz de transformação dentro desse mercado. Então, parabéns, cara, parabéns. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, valeu, até a próxima.